Entre vozes e memórias. Anchieta Filho é conhecido por ser um dos grandes entrevistadores do Jornal da Manhã da Jovem Pan, um dos principais programas jornalísticos do rádio brasileiro. Ouça agora a história da vida profissional e pessoal do apresentador. Entre vozes e memórias. Anchieta Filho nasceu em Campina Grande, no interior do estado da Paraíba, em março de 1966. Ainda jovem, se mudou para a capital, João Pessoa, para tentar realizar o sonho de ser locutor de rádio FM. A seguir, ele comenta o início de sua carreira no jornalismo de rádio. É o seguinte, sou paraibano, nasci em Campina Grande, mas logo cedo, ainda 4 anos de idade, mudei para João Pessoa. Uma pessoa, a cidade capital da Paraíba, que eu tenho um respeito, um carinho muito grande. E o gosto por rádio, não sei explicar. Eu sempre fui apaixonado por... Eu sonhava ser locutor de FM. A partir do sonho de se trabalhar em rádio, eu pensei, tem que fazer jornalismo, comunicação social. Entrei no curso de comunicação social e, junto com um colega meu, eu precisava tentar, mesmo na faculdade, alguma coisa, algum lugar em alguma rádio. Então eu ia numa rádio à noite, chama Rádio Arapuã, ainda existe até hoje. Era uma rádio AM e FM, e eu ia na rádio para ver programa, ver gravação, e consegui, nesta rádio Arapuã, participar de alguns programas. O cara me deu uma chance, não era contratado ainda, trabalhei nessa rádio fazendo noticiário uns 6 meses. Mas aí não deu certo, os caras, não dá para você ficar sem ser contratado, e eu fui dispensado mesmo sem ser contratado. Muito bem. Depois da Rádio Arapuã, eu tive chance na Rádio Tabajara. Rádio Tabajara, emissora oficial do governo do estado da Paraíba, a principal emissora de rádio AM de João Pessoa, emissora do governo do estado. Aliás, não sei se vocês sabem, a Orquestra Tabajara de Severino de Araújo foi nessa rádio que ela começou. Por quê? O maestro Severino Araújo começou na Rádio Tabajara. Daí o nome Orquestra Tabajara de Severino. Não tem nada a ver com Cacete e Planeta das organizações Tabajara. Então eu comecei a trabalhar na Tabajara, e aí foi o começo de tudo, carteira assinada, fazia jornal, comecei também com redação. Então o início, você falou do Norte, o Norte foi uma televisão. Já em 1987, já fazendo faculdade também, o início da televisão em João Pessoa, e eu tive o prazer de trabalhar na TV O Norte. Na época era emissora afiliada do SBT. Então foi isso, Tabajara, trabalhei em outras emissoras de rádio, assessoria de imprensa, e em 87 na TV O Norte. Percebendo que as coisas não estavam indo tão bem na Paraíba, Anchieta entrou em contato com seu irmão e também jornalista José Neumann e Pinto para saber da possibilidade de trabalhar em alguma rádio de São Paulo. Sou irmão caçula do Neumann, um jornalista importante aqui em São Paulo, e a TV O Norte, que é emissora dos Diários Associados, TV Tupi, eu percebi que não estava boa a situação. Digo, olha, essa TV não vai durar muito tempo. Aí eu liguei pro Neumann e digo, Neumann, dá para você me conseguir alguma chance, algum teste, sei lá, emissora de rádio? O Neumann era muito conhecido do Fernando Vieira de Mello, que era diretor aqui da Rádio Jovem Pan. No mês de férias, eu vim para São Paulo, ele falou com alguns amigos dele, Rádio Eldorado, Rádio Bandeirantes e Rádio Jovem Pan, através do Fernando Vieira de Mello. Eu cheguei a fazer o teste aqui com a Elisa Porchat e tive o prazer de ser aprovado, e estou na Jovem Pan até hoje, uma rádio que eu entrei em 1988 e estou até hoje há 22 anos. Então foi dessa forma que eu entrei na Jovem Pan, através do Neumann, o Fernando Vieira de Mello. O Fernando Vieira de Mello, eu ainda tinha o sonho de ser locutor. Chegando aqui, ele disse, não, você não vai ser locutor, você vai ser repórter. Eu não tinha na minha cabeça que o bom no jornalismo era ser repórter e não locutor.
E aí eu comecei a fazer trânsito, fazer estrada, e foi a grande carreira, a grande escola, foi fazer feira na Jovem Pan, tudo isso. Quando conseguiu arrumar trabalho na capital paulista, Anchieta teve que deixar sua esposa e filha na Paraíba. Mesmo recém-nascida, Ana Valéria lembra como foi passar por este momento. Para mim foi super tranquilo, até porque, como meu pai diz, eu nem sei o que é João Pessoa direito, né, que eu sou praticamente de São Paulo. Para os meus pais foi mais difícil, eu acho que meu pai teve a questão que teve que perder o sotaque, no começo tem a questão do preconceito, né. Assim, eu nunca sofri, mas meus pais, assim, acho que eles sentiram um pouquinho mais. Eu estava recém-casado, casei em 86, foi em 88, tinha uma filha recém-nascida. E eu tive que deixá-las em João Pessoa para vir aqui em São Paulo. Fiquei na casa da minha irmã, em Manicé, e tentando nesse período arrumar um apartamento para trazer a minha esposa. E esse período que eu fiquei sem minha esposa foi muito difícil. Uma filha recém-nascida, foi muito complicado para mim, cara. Uma coisa que eu pensei em desistir. Por quê? Na Jovem Pan é uma rádio maravilhosa, mas é um ambiente para um paraibano, queria que vocês entendessem isso, é difícil. Alguns companheiros nem te davam bom dia. Por quem é esse paraibano aí, entendeu? Os caras te olhavam de maneira de cima para baixo. E isso é uma coisa que assusta. Qual foi o seu sentimento em relação a isso? Eu fiquei assustado. Confesso a você que no início eu não conhecia a cidade, não conhecia o trânsito, a coisa que eu fazia. Foi muito difícil, cara. Foi bem complicado. Pensei em desistir. Então, na verdade, eu era muito pequenininha, assim, porque eu nasci em João Pessoa e eu vim para São Paulo com 3 meses. Só que o que aconteceu foi que meu pai veio antes, né? Inclusive, eu fiquei sabendo de umas coisas através do livro da Jovem Pan, tem de vários funcionários, eu li a parte do meu pai. E, assim, foi uma coisa até que me marcou muito, porque eu lia que ele falava assim, que sentia muita saudade de mim, né? Que eu era super pequenininha, minha mãe teve que ficar cuidando de mim, e ele veio pra cá sozinho pra vir trabalhar na rádio. Eu acho que, assim, ele começou como repórter de rua e foi crescendo, então, assim, mesmo quando eu era menor, eu não lembro, assim, de uma fase dele afastado, porque meu pai e minha mãe, eles sempre prezaram muito a família, assim, desde sempre. Então é uma coisa assim que todo mundo fala assim, que toda a nossa família é muito unida. Então até hoje, assim, tem umas coisas que ele não abre mão. Ele sai da rádio às 5 da tarde, ele chega aqui em casa às 6, a gente no domingo vai almoçar todo mundo junto. Então assim, eu nunca tive meu pai afastado. Ao contrário de sua filha Ana Valéria, Anchieta conta como foi conciliar o trabalho com a vida pessoal. É uma dificuldade porque minha esposa não é jornalista. Então me cobra o tempo inteiro. Você faz escala. Você tem feriado. Você fica muito longe da mulher. Eu tenho 3 filhos. Graças a Deus eu tenho condição de pagar a faculdade. E nenhum quis fazer jornalismo, não forcei nada. E percebem a dificuldade, muita ausência de casa devido ao trabalho da rádio, que é bem duro. É feriado, você escolhe ou Natal ou Ano Novo. Você não escolhe Carnaval, você vai ter que trabalhar os 4 dias de Carnaval. Então é complicado. Você vê as pessoas, entre aspas, normais, você trabalhando no feriado, todo mundo se divertindo, é difícil. Vocês que estão fazendo essa profissão, tem que se conscientizar disso. É muito trabalho e pouca reclamação, que o cara que reclama muito não vai pra frente não.